Sua. Por favor. Bacana. Bom dia a todas e todos. Quero aqui, então, cumprimentar a mesa, a figura da deputada Margarida Salomão, agradecer ao deputado Glauber, toda a equipe pelo convite, Edmilson, Léo Brito, todos os deputados aqui que presidiram esta sessão. Eu sou Max Maciel, sou pedagogo de formação e, na Universidade de Brasília, sou filho, no caso da especialização em gestão de políticas públicas, com foco especificamente em gênero e raça. A Rede Urbana de Ações Socioculturais ela tem um trabalho de mais de 20 anos na cidade de Ceilândia, e entre as suas várias atividades tem o pré-vestibular comunitário como uma das estratégias para a população jovem periférica, no caso das nossas cidades. Então, um dos motivos da gente estar aqui é para falar um pouquinho desse olhar, dessa perspectiva. E de tudo que a gente vem ouvindo e lendo, causa sempre estranheza que, quando a gente quer falar sobre direitos, o orçamento ele é um empecilho que barra a primeira ordem, sabe? Mas a gente não vê nenhum empecilho do ponto de vista orçamentário quando ele é para grupos econômicos como empresariais, agronegócio, sabe, petroleiras. Isso tudo não tem nenhuma ordem do dia que impeça orçamentariamente esse processo. Nós precisamos colocar isso na mesa. Não é falta de dinheiro, é priorização de que lado nós estamos querendo dizer para esse país vai levar. E a gente falar sobre educação é falar sobre futuro. E o sucateamento das universidades não começa só com a emenda. Ela vê uma estratégia, às vezes até histórica. E é importante a gente falar dessa estratégia. Uma estratégia que tem, por exemplo, um dos maiores índices no nosso país de evasão no ensino médio da juventude preta periférica. Essa juventude preta periférica que, quando comete um delito ou sofre uma violência, elas abandonaram a escola 2 anos antes. Eles não evadem da escola. É uma estratégia de expulsão dessa população jovem da escola. Falar sobre o sucateamento da universidade é colocar no imaginário daqueles mais pobres que a universidade não é para eles. Historicamente, essas universidades não são para nós. Porque o que se vendem para nós sempre foi o primeiro emprego. Ciência Sem Fronteira não passar nem na porta. É como se dissessem para nós que o primeiro emprego é a saída estratégica da mobilidade social. Não é, é uma reprodução da lógica da desigualdade, porque eu vou ter que trabalhar mais cedo, estudar menos, ganhar menos, e assim vamos continuar nessa lógica de reprodução. A estratégia de sucateamento, ela vem de princípios muito bem elaborados. E aí, quando chega nessa perspectiva da universidade, é importante a gente trazer outros números também, que dialoga bem do que eu estou falando. 2017, são dados da PNAD, junto com o IPE, o Brasil tem 25 milhões de jovens de 15 a 29 anos em nenhuma formação, em nenhum curso. Quando a gente fala das universidades federais, é importante colocar os institutos federais também. São 25 milhões de jovens que não estão inseridos em nenhuma formação porque estão colocando na ordem do dia, e isso está na pesquisa, que o emprego foi, naquele momento, emergencial para eles. Tiveram que abandonar o estudo, sair do seu estudo para poder trabalhar, porque essa lógica do capital inserido no processo econômico que não garante nenhuma qualidade de vida, coloca no imbuído, no imaginário das pessoas que ele trabalhar cedo vai se resolver bem. E aí a gente tem uma universidade para apenas um lado da cidade. Falar sobre sucateamento é dizer que também em 2017, 200 mil estudantes abandonaram, matriculados, o ensino superior, incluindo também as instituições de ensino privada. Porque quando vendem... Isso, olha só como é que é a lógica do sucateamento. Não conseguimos universalizar a Universidade Federal para todo mundo. E cria, de fato, uma lógica mercadológica. Cursos quase valita. Sabe? O cara tem um diploma, mas não tem inserido no processo. E são 200 mil jovens que também abandonam porque não conseguiram se manter nesses espaços institucionais. O sucateamento vem quando a gente tem um dado também de 2016 e 2017, que o Enem teve menos de 1.200.000 jovens inscritos no último processo. E não é porque eles estão desinteressados da universidade, é porque custa R$150 uma taxa do Enem. Como é que a gente está pensando em universalizar
a universidade, fazer com que a gente possa ingressar na universidade, se a gente cria barreiras. É um processo histórico. Assim, ó, aqueles que a gente não conseguiu expulsar da escola, aqueles que a gente não conseguiu matar na rua, a gente vai fazer de tudo para ele não entrar na universidade. Mas aí, teimosos que nós somos, porque processo de cotas, processo de bolsas, é luta dos movimentos sociais, movimentos estudantis, do movimento negro desse país, que lutaram e lutam todos os dias para garantir esse processo. Então, a gente passa no vestibular e entra na universidade e descobre que não era só passar, era se manter. E aí vem um processo de congelamento de gastos, que fere estrategicamente o futuro do país, ou seja, só por um lado do processo que inclui a educação. As estratégias de austeridade do processo da universidade, ela é estritamente para fazer esse lado mais pobre se arrebentar, porque quando a gente demite terceirizado, é a mãe daquele que possivelmente podia estar lá. Talvez foi o mais perto que algumas das famílias chegaram na universidade, foi trabalhando na universidade. Demite estagiários que tinham ali uma possibilidade de ter uma pecúnia, um fundo que mal bancava as suas xerox. Aumenta-se o RU, e aí você faz uma conta baixa e descobre se ele realmente quisesse tomar café, almoçar, jantar, contando que a passagem do Distrito Federal custa R$5, e eu tenho que pegar 4 transportes, que eu tenho que sair da minha cidade até a Rodô, da Rodô até... Todo mundo conhece o 110 aqui, que estudou na universidade, sabe como é que ele vive lotado, né? Ou seja, a gente vai ter uma conta diária de quase R$30 a R$40 por dia. São R$600 a R$700 por mês. Para quem, deputado Glauber? Numa cidade como a nossa, como a estrutural, que tem uma renda per capita de R$500, é óbvio que nós vamos ter que optar, abandonar a universidade. E o sonho de estar naquela universidade não pertence a nós. A gente entra nela numa alegria, e aí hoje se transforma, por exemplo, o que está acontecendo nas nossas universidades no país inteiro, elas estão adoecendo, os nossos jovens estudantes e amigos. Estão adoecendo dentro daquela universidade pela pressão que é não conseguir, às vezes, inclusive o corpo decente, viu, Paulo? Não entender que ele chegou atrasado, não porque ele acordou tarde, é porque não tem transporte público, não tem mobilidade, tarifa zero para as pessoas chegarem na universidade. Se a gente quer universidade para todo mundo, nós temos que pensar uma estratégia ampla, que não é só a universidade em si, é tudo que está em torno dela. Sabe, professora Margarida, a gente está a 40 quilômetros de distância da universidade, Ceilândia. Nem no meu campo visual eu consigo imaginar a possibilidade de estar do lado dela. Então, quando eu atravesso para cá, eu tenho que estar preparado para chegar. Eu tenho que sair 5 horas da manhã de casa para poder chegar a tempo, pelo processo da mobilidade. Eu tenho que estar preparado para passar o dia inteiro num ambiente que é hostil à minha pessoa. É hostil à nossa figura, hostil à nossa pele, hostil à nossa narrativa, hostil a toda a nossa perspectiva. E aí nós temos que ficar o tempo todo se agrupando e ocupando e resistindo dentro desse processo. E a gente adoece de fato. Então, até sendo bem breve no nosso processo, essa estratégia de sucateamento, a gente vai ter que colocar numa balança bem estratégica de que futuro o nosso país quer. Não vamos conseguir ter as melhores cabeças pensantes, que nem sempre estão só nas universidades, mas que não vão conseguir mais enxergar a universidade como um espaço para aglutinar essas cabeças pensantes e produzir políticas públicas que melhoram a vida das pessoas. Porque quando a gente olha, inclusive toda vez que eu venho na Câmara, o que eu mais esbarro são ex-alunos da UNB, né? Técnicos, gestores, sabe, toda a pompa de que foi da UNB, mas que tem uma dificuldade de conseguir resolver problemas daqueles que de fato precisam dessa universidade, que são as comunidades mais vulneráveis da própria capital do país. Então, dialogar sobre o sucateamento é rever todo esse processo. E, mais uma vez, vou dizer, não falta recurso. Falta priorização de Estado do que ele quer. E está muito claro, porque já foi dito, inclusive na própria universidade, viu, Weber, que é possível alguns institutos lá fazer alguns cursos e cobrar pelos cursos. Desculpa, eu não vou poder pagar pelo curso. Ou seja, é uma estratégia para manter a lógica, e me desculpe, é sim, da elite brasileira ter esse espaço apenas como dele. Porque se fosse nosso, a gente não estaria nem aqui tendo na ordem do dia esse tipo de debate. Então, fica aqui um pouco do nosso registro, dizendo para vocês que quando a gente realizou
ainda esse ano, um debate na UNB sobre das periferias à universidade, foi o que a gente mais ouviu dos nossos colegas estudantes. Querido. Não estamos a fim de passar só. Nós estamos querendo se manter e andar naquela universidade de cabeça erguida, sem se preocupar se eu vou conseguir ou não ir no dia seguinte, eu só vou ter que escalonar a minha grade para eu poder cumprir ela, porque em algum momento, sobretudo a FCE de Ceilândia, por exemplo, que não permite curso noturno, Obrigado. eu não consigo trabalhar para bancar esses custos. Então, nós estamos nada mais, nada menos que fazendo a contribuição do genocídio da população negra e periférica no país, quando a gente incorpora essa estratégia de cortar o congelamento de gás, incluindo também a educação. Fica aqui nosso registro. Muito obrigado pelo convite e de nos ouvir também. Obrigado. Muito bem, depois que nós ouvimos aí a eloquente palavra do Max Maciel,